tenho que agradecer em meu nome, em nome da minha família, pela ação de Deus nas nossas vidas. E quando a gente discute a personalidade do ser humano, as ações do ser humano aqui na Terra, a gente vê muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas sendo destruídas, muitas pessoas tendo depressão profunda, problemas muitas vezes irreversíveis, até tragédias de acidentes de carro e mortes, porque essas pessoas não são educadas, as pessoas não têm educação. E a gente, quando nasce, por exemplo, você começa a ir para a escola, no início da nossa vida, quando a professora faz uma tabuada lá que pergunta para você quanto que é 2 mais 2, que hoje todo mundo acha fácil responder que é 4, a criança tem a maior dificuldade para responder, não é? E assim você entra numa escola e vai ouvindo os professores ensinar você, e você vai aprendendo a chegar num ponto de saber mais do que o seu professor, e muitas vezes se tornar um cientista, uma pessoa que transforma o mundo pelo seu conhecimento, pela sua educação. E com isso eu vejo o quanto que a Bíblia é importante, o quanto que a igreja é importante, o quanto que o relacionamento com Deus é importante. Você vê pessoas aí sendo levadas cegamente, pelas drogas. Eu digo cegamente porque às vezes o coitado nasce e não sabe que droga existe, não sabe que droga existe, não sabe que álcool existe, não sabe que cigarro existe, mas a sociedade não educa ele, não dá personalidade a ele para não começar uma caminhada dentro dessas coisas. Deixa as indústrias do mal, a indústria do cigarro, a indústria da bebida, a indústria da droga, ser poderosa o suficiente para pegar os coitadinhos dos incautos, e depois a pessoa sofre, ela sofre a família, sofre a sociedade, até você que é trabalhador, que é honesto, que muitas vezes está lutando para sobreviver, você vai sofrer também, porque você vai pagar o custo do erro dessas pessoas. Você vai ajudar a pagar ela quando ela estiver na cadeia, você vai ajudar a pagar quando ela estiver no hospital, entendeu? E a sua vida acaba se tornando mais difícil e mais cara por causa de todo esse processo de desorganização e de destruição da sociedade, da família. E as pessoas, elas são tragadas por isso. É como se você pisasse numa areia movediça, não é? Porque você vê que depois muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas simples, humildes, quando elas acordam e veem o que a droga está fazendo na vida delas, na família delas, quando passa a ilusão, que no começo é só maravilha, mas quando passa a ilusão, que ela começa a pagar caro pelo uso da droga, pelo uso do álcool, pelo uso do cigarro, aí essa pessoa se arrepende. E por isso que você vê aí, principalmente nas igrejas, ex-drogado, E ainda assim, as pessoas do inferno, meio dessa sociedade podre, querem passar o resto da vida apontando o dedo do passado da pessoa, Jogaram a pessoa no inferno e depois ficam
a vida inteira acusando a pessoa do passado dela, não é? Isso é um absurdo, por isso que a igreja é tão importante para as pessoas, para as crianças, por isso que a Bíblia é tão importante. Essas pessoas aí do inferno, aí, pessoas psicopatas, ao invés de ter como matéria numa escola, já desde criancinha, a pessoa aprender sobre a Bíblia, sobre o reino de Deus, não sobre religião, não é? Porque cada um tem o direito de ter a sua, mas principalmente num país igual ao nosso, que é cristão, a criança teria que ter o direito de ler a Bíblia na escola. Mas não, querem ensinar a criança de 5, 6 anos pornografia, entendeu? Ensinar a usar droga, a viver como animal, não é? A desrespeitar os pais. Por quê? Porque eles são psicopatas, e o psicopata, ele não tem nenhum sentimento pelo ser humano, não é? A gente vê aí nas igrejas, as pessoas chegam na igreja destruídas, com as suas famílias destruídas, com as suas vidas destruídas, não é? E foram destruídas por esses mentirosos que estão aí, que querem se locupletar da desgraça alheia só em troca de dinheiro, e de dinheiro e de poder, não é? Por isso é tão importante a gente amar a Bíblia, para que a gente vá tendo personalidade para poder vencer todo esse poder maligno dessa sociedade cruel e podre que tem aí, não é? A Bíblia, ela vai dando a você uma direção, ela vai entrando em você e vai formando em você uma personalidade, vai transformando você em um ser humano, não é? Que com certeza no futuro você sempre vai estar bem, não é? Então, irmãos, é muito importante a igreja, é muito importante a Bíblia, é muito importante nós pedirmos para Deus entrar em nossas vidas. Livro de Romanos, capítulo 9, versículo 1, diz a palavra do Senhor assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aqui o apóstolo Paulo já começa a falar uma coisa muito linda, que é falando a respeito da sua própria família, da sua própria linhagem sanguínea, da descendência dos judeus, não é? Do povo de Israel em geral, e ele fica muito triste de ver pessoas que receberam essa graça, que receberam essa informação, que receberam essa educação e não dão o menor valor, só vivem para a terra, só vivem para o material. Ainda quando buscam a Deus para conseguir só coisas materiais, não estão preocupados em se transformarem em seres humanos de verdade, não estão preocupados nem com o futuro deles, nem com o futuro dos seus filhos e netos. E aqui o apóstolo Paulo se entristece muito com isso e diz aqui claramente, né, que Jesus, que Cristo é Deus bendito eternamente. Amém. Reconhece a divindade de Jesus.
Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Então aqui que ele está explicando, não é porque a pessoa vai na igreja, não é porque a pessoa busca Deus, não é porque a pessoa nasceu em um lugar, nasceu em Jerusalém, que ela é considerada filho de Deus. Porque filho de Deus é aquele que Jesus falou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Filho de Deus é aquele que aceita o poder de Deus, a soberania de Deus, é aquele que aceita o projeto de Deus que está escrito claramente na Bíblia. E para quem sabe ler, um pingo é letra. Por isso que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aqui está dizendo que não faltou a palavra. Se naquele tempo já não faltou a palavra, imagina hoje. Hoje todo mundo sabe que existe uma Bíblia. A Bíblia está sendo pregada em toda a terra habitada, por todas as formas e meios de comunicação. E as pessoas estão fechando o coração, fechando seus ouvidos para buscarem a mentira. Aceitam até doutrinas religiosas absurdas, aceitam fazer sacrifícios absurdos, só não aceitam a verdade de Deus que está escrita claramente na Bíblia Sagrada. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. É aquele que aceita a promessa de Deus, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então aqui, Deus deixa claro uma coisa: tem pessoas, igual os testemunhas de Jeová, que são milhões aí pela terra, que acham que vão ser salvos pela obra, e se acham santos, né? Inclusive tem os milhares dele no céu agora, segundo eles, que são santos, que estão ajudando Jesus a governar. E fora que tem mais um monte na terra também que são santos, estão esperando morrer para ajudar Jesus a governar, né? E sem contar os crentes aí, os crentes mentirosos, que acham que vão ser salvos pela obra. A obra nada mais é do que uma obrigação de todo aquele que ama Deus. Toda pessoa do bem, ela vai fazer a obra, né? Não é vantagem nenhuma, não é galardão nenhum. Então quem é do bem sempre vai fazer a obra. E como diz aqui, você não será eleito não é porque você fez a obra, é porque você deseja ser um ser humano à imagem e semelhança de Deus. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Isso é uma coisa muito importante, irmãos, porque quando a gente vê a história da vida de Esaú e vê a história da vida de Jacó, a gente entende por que Deus já escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Porque Deus vê lá na frente. Deus vê lá na frente. Deus tem o poder para ver o futuro. E Deus sabia que Esaú, ele era uma pessoa que não tinha responsabilidade nem com a vida dele, nem com a vida das pessoas que faziam parte da vida dele. Era um irresponsável, como a Bíblia diz, chama de profano.
e trocou a primogenitura, que era uma bênção de Deus, por um prato de lentilha. Ainda depois acusou o irmão, caluniou o irmão, dizendo que o irmão roubou dele a primogenitura. Então, por isso que Deus, ele rejeitou a Esaú. E aqui pergunta, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então aqui já deixa claro, isso acontece muito nas igrejas. As pessoas ficam questionando a Deus. As pessoas querem ser melhor do que Deus, querem ser maior do que Deus, querem ser mais caridosas do que Deus, E o apóstolo Paulo, ele deixa claro: quem és tu que replicas Deus? Porque o projeto de Deus é perfeito, tem começo, meio e fim. E os incautos, os irresponsáveis, os inconsequentes, eles querem um Deus para eles, para fazer a vontade deles, para servir a eles. Eles não querem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da Bíblia. Eles não querem o projeto de Deus, E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Então aqui também tem uma palavra muito importante, porque muitas pessoas questionam o Velho Testamento, principalmente aqueles sacrifícios, holocaustos e vai por aí fora, como se fosse Deus que tivesse criado aquilo ali. E aqui deixa claro que Deus suportou com muita paciência. E se nós olharmos lá, por exemplo, no livro de Romanos 3, 25, nós vamos ver aqui: ao qual Deus propôs para propiação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E nós podemos ver também lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 17. Livro de Atos 13, 17. Vamos olhar o que a palavra de Deus fala. Diz assim: o Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Entendeu? Muitas daquelas coisas que eram criadas na igreja, aquelas doutrinas, aqueles sacrifícios, aquilo ali é porque o homem queria assim. Não tinha nada a ver com o projeto de Deus. Como diz a Bíblia, Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E o Deus era o mesmo lá do Velho Testamento.
Mas aqui está explicando por que aconteceu aquelas coisas. Por causa da ignorância daquele povo, né? Por causa da dureza do seu coração, como diz a Bíblia. E aqui nós vemos também lá no livro de Atos 14:15. Atos 14:15. E dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais nessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Aqui também nós vamos ver no Atos 17:30. Atos 17:30 diz a palavra do Senhor: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Entendeu, irmãos? A justiça de Deus virá. A justiça de Deus virá. E nós podemos ver lá no livro de Mateus também, 19:8. Livro de Mateus 19:8. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então Deus permitiu muita coisa, muito erro, e permite até hoje, pela misericórdia dele, por amor do projeto dele, por amor do nome dele, permite a nossa fé tão pequena, o nosso amor tão miserável pelas pessoas que Deus traz para a nossa vida, pelo nosso amor miserável por Deus. Deus vai nos suportando, né? Versículo 23: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já antes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Entendeu, irmãos? Lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 23 em diante, que tem essa palavra. Por isso que a gente sempre fala, a Bíblia é texto e contexto. Muitas pessoas querem judaizar o reino de Deus, dizer que o reino de Deus é só do judeu, né? Ou igual o testemunho de Jeová diz que o reino de Deus é só dele, e a igreja católica diz que o reino de Deus é só do católico, vai para aí afora, né? O reino de Deus, ele é para toda e qualquer pessoa na terra que aceita de coração o projeto de Deus e luta todos os dias para fazer a vontade de Deus. Versículo 17: também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Aqui o apóstolo Paulo, veja bem, o apóstolo Paulo o tempo todo ele cita a Bíblia que hoje pastores não conseguem ler. As pessoas não leem, as pessoas vêm na igreja só para ficar ouvindo reclamação, bênção, não é? Nem os pastores leem a Bíblia. E você vê o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, tudo que
nós estamos lendo nesse capítulo aqui, ele está citando, ele já citou Osés, ele já citou Mateus, ele está citando aqui, citou Malaquias, vai citando, né? Aqui, por exemplo, ele está citando aqui Isaías capítulo 10, versículo 22 e Isaías 6,13, que deixa claro lá que apenas 10% vão ser salvos, né? E aqui no versículo 29 diz: e como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não deixara descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Aqui ele cita Isaías capítulo 1, versículo 9, que se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a paciência de Deus com as nossas vidas, não ia sobrar ninguém. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito no livro de Isaías capítulo 8, versículo 14: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Ou seja, aqui ele está falando sobre Jesus, né? Jesus é citado como uma rocha em vários lugares da Bíblia, e aqui ele deixa claro que Jesus seria uma pedra de tropeço. Por quê? Porque Jesus vem trazendo uma palavra simples. Jesus não falou nada sofisticado, nada que você não pudesse entender, não deu nenhum mandamento que fosse impossível de você fazer, não é? Mas essa palavra dele só pregava aquilo que o ser humano necessita, a verdade do ser humano, aquilo que está escrito dentro do nosso espírito, que é tudo que a gente anseia. Nós fomos criados para isso, nós somos criados para viver em um mundo perfeito, para sermos pessoas amorosas, educadas, bondosas, respeitosas, não é? Democráticas, decentes, simples, humildes. Nós não fomos criados para achar que somos melhor do que alguém, como tem muito crente que está achando que pela obra ele vai para o céu e vai receber galardão, né? O crente que pensa isso é um soberbo, é um coitado, que com certeza não tem nenhum conhecimento da Bíblia, porque quem ama Deus, ele não está preocupado com o que ele vai ganhar de Deus, porque ele já ganhou o amor de Deus. Ele já vive debaixo de uma promessa, que é de uma promessa de ressurreição e vida eterna, em um mundo perfeito, em um mundo feito para Ele. Nós estamos sendo transformados para poder viver em um mundo que é tudo que o nosso espírito anseia e deseja. Um mundo sem corrupção, um mundo do bem, um mundo do amor. É para isso que somos chamados. E Jesus, quando vem pregar essa palavra, a igreja mata ele. E se Jesus vier hoje de novo, eles matam ele de novo. Por quê? Nem o crente está aceitando a palavra de Deus. Porque a coisa que as pessoas mais têm medo aqui na terra é da verdade. E a verdade não é o que eu estou dizendo, não é o que o homem disse, não é o que a religião disse. A verdade é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Essa é a verdade. E é incontestável, porque está escrito. Porque está escrito. Não é conversa de ninguém, está escrito. Entendeu? E essa é a verdade. E se a pessoa ler e confrontar com a vida dela, ela vai ver que matematicamente essa é a verdade. É essa palavra
que vai nos levar à ressurreição e à vida eterna, como Jesus falou: vocês serão julgados pela palavra. Como Jesus falou: examinais as Escrituras, porque julgais nela a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus.